Olá, meus queridos, eu espero que todos estejam bem. Estamos passando mais uma vez para que nós juntos possamos pensar sobre um assunto interessante e que vai nos trazer uma cura de alma. Eu vou me basear hoje no livro de Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo. Pelo menos para a maioria dos teólogos, ele é visto como o irmão do Senhor Jesus Cristo. E Tiago trata assuntos bastante interessantes, assuntos como a fé, como a santidade, como as obras do cristão. E também ele trata sobre provação e tentação. Sobre isso nós vamos pensar hoje. Eu quero convidar então vocês a pensar comigo nesse texto que está no livro de Tiago, no primeiro capítulo, dos versos 12 a 15, onde está escrito o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça ou concupiscência, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Como disse, Tiago se ocupa nesses versos de tratar sobre dois assuntos muito interessantes. Assuntos que estão diretamente ligados ao ser humano, ao cristão e também ao não cristão. A primeira preocupação de Tiago é ensinar sobre provação. Tiago não teve uma vida muito fácil, penso que não. Viveu num lar onde haviam outros irmãos e o irmão mais velho, o primogênito, era simplesmente perfeito. A luz daquele irmão mais velho refletia todos os erros de Tiago, todos os seus sentimentos ruins. Então assim, ele vive com Jesus Cristo durante 30 anos. E penso que não era fácil. Eu penso que não é muito fácil a gente ter em casa um irmão perfeito, que não erra em nada. E sendo ele um pecador, cheio de defeitos e tudo mais. Fato que Tiago, ele tem até uma certa aversão a princípio de Jesus Cristo. Ele manifesta isso juntamente com seus irmãos, quando eles desejam que Jesus saia de casa. Mas quando Jesus assume o ministério, Tiago acompanha a morte, acompanha as orações de Jesus Cristo em favor daqueles que o estavam crucificando. E Tiago, após a ressurreição, penso que após a ressurreição, ele se converte ao Senhor Jesus e se torna um grande servo. Se torna um dos pastores de Jerusalém, dividindo com Pedro a liderança da igreja ali, e um homem muito preocupado com a vida espiritual e o bem-estar das pessoas. Então ele, nesses versos que nós lemos, ele se ocupa em tratar sobre provação e tentação. Muitas vezes se confunde provação com tentação, até porque no original, no grego, algumas vezes essas palavras são muito parecidas, elas parecem tratar da mesma coisa, mas há uma distinção muito importante e que nós precisamos pensar hoje aqui. Tiago diz que o homem que passa por tentação, ele deve se considerar feliz, um bem-aventurado. Parece um contrassenso. E se há uma análise menos profunda, realmente o é. Como alguém pode se considerar feliz se está passando por sofrimento? Então, ao homem natural, ao homem que não tem experiência com o Espírito Santo, realmente é um contrassenso. Parece até masoquismo, né? Mas não é. A provação, eu tenho dito que é um método de Deus, um método para enriquecer os cristãos eternamente, ou seja, enriquecê-los na vida espiritual, na vida eterna. Essa aprovação é então uma ação de Deus, passiva ou ativa, para que esse cristão tenha riqueza espiritual. Provação é diferente de tentação. O próprio Tiago diz, os versos abaixo, que Deus
não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas ele prova. Ele prova os seus filhos. E o objetivo de Deus provar os seus filhos é o enriquecimento eterno desses filhos. Então, essas provações trazem consigo muitas vezes dores. É claro que trazem. Trazem consigo muitas vezes sofrimento. Mas não é sem propósito. É um propósito maravilhoso que Deus tem. Deus pode usar a tentação, usar o mal. A Bíblia diz que Deus faz o bem e cria o mal. Ele pode usar a tentação como provação. No livro de Gênesis, capítulo 39, mais especificamente dos versos 7 ao 12, nós estudamos ou lemos sobre a história de José. Ele fora vendido como escravo pelos seus irmãos para algumas pessoas do Egito, e ali ele acaba indo trabalhar na casa de Potifar. E trabalhando na casa de Potifar, ele, que era um jovem bonito, é assediado pela esposa de Potifar. Então Deus permite aquela tentação. Era uma tentação, aquela mulher detinha poder, aquela mulher detinha riquezas, mas por fidelidade a Deus, José resiste àquela tentação, ele não cai naquela tentação e com certeza pela ajuda do Espírito de Deus, e ele vai além, ele vai acima, ele supera aquela tentação. E Deus simplesmente tira ele da casa de Potifar, permite que ele saia, claro, através da provação, através de cadeias, através de sofrimento, mas Deus o eleva a governador do Egito. Então a gente vê Deus enriquecendo o seu filho, nesse caso, espiritualmente e também, é claro, materialmente. Já no Novo Testamento, nós podemos ver também alguns momentos em que os próprios apóstolos passaram por tentações. No livro de Atos, no capítulo 8, depois de Simão ver o poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos, ele chega aos apóstolos e lhes oferece dinheiro para que eles orassem por eles, e ele também recebesse aquele poder de impor as mãos e as pessoas receberem o dom do Espírito Santo. Pedro diz a ele que o seu dinheiro deveria ser com ele para a própria perdição, no que Simão se entristece muito. Mas foi um momento de tentação para Pedro não ceder, não se vender. Então aí nós estamos vendo Deus usando ou permitindo a tentação como prova para os seus discípulos ou para os seus filhos. Então a provação ela é igual, é sinônimo de riqueza celestial. A prova nunca vai além da capacidade do Filho de Deus em suportar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, ele diz isso, que jamais virá sobre nós tentação, provação, acima da qual nós possamos suportar, antes Deus nos dará o escape. Então, meu querido, a provação não derruba cristão. A provação enriquece cristão. A provação é a ação de Deus para com o cristão. O homem natural jamais entende isso, mas o cristão que procura estudar a palavra de Deus, ele é capaz de entender pela iluminação do Espírito e ser muito beneficiado com essa prova de Deus, com esse método de Deus de nos enriquecer espiritualmente. Então nós ficaremos por aqui e na próxima nós falaremos sobre tentação mais especificamente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.